Pronto. Eu acho que vai começar aqui, Marcelo. Vai iniciar, pronto. Beleza. Meus Sem irmãos, problema. gostaríamos de iniciar mais uma reunião da ABC2 Fortaleza. Dessa vez nós vamos estar participando com o nosso amigo, mais uma vez, Maciel, né? Continuando a primeira palestra que ele trouxe. Dessa vez ele vai trazer uma introdução à filosofia cristã, né? Eu vou pedir ao Maciel para se apresentar e você tem o tempo que julgar necessário, irmão, para poder expor aí a sua palestra, certo? Sim, eu vou pedir também ao pessoal que no final, caso tenha algumas perguntas, né, deixar anotado que a gente pode ler, para o palestrante não perder o fluxo, né, da mensagem durante a palestra. Beleza? Então pode ficar à vontade, Marcel. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, tudo Pronto, então ok. vamos começar. Então vamos dar continuidade, né? Meu nome é Maciel, né? Eu sou presidente do Instituto Calvinista de Filosofia, momentaneamente. Sou licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba e também sou licenciado em História pela instituição, pela IBF Pós, que é o Instituto onde eu fiz a licenciatura em História. Fora isso também eu faço alguns cursos paralelos, né? Eu já fiz um certo tempo o COF, né? Que é o curso do Olavo Carvalho, e também atualmente tenho feito o Dialético, que é um curso de um professor da Universidade lá do Padaral, do Pará, que é o professor Vitor, e é um curso onde ele trabalha muitos clássicos da filosofia, né? Ele tem curso sobre Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino e etc, né? Inclusive esse é um dos focos que eu tenho estudado lá com ele, né? Que é o São Tomás de Aquino. Esse é um dos meus focos de interesse no momento, né? Então, sem mais delongas, a gente vai dar continuidade àquela palestra primeiro, onde eu fiz uma abordagem mais geral, né? Sobre como os cristãos identificaram a história. Nessa palestra a gente vai focar mais em como você se relacionar, né? Como você traçar uma relação aí entre filosofia e da ciência, né? Entre a relação entre ciência e teologia, ciência e cristianismo, né? Como é que vai se dar essa relação, né? A gente vai pensar muito e também a gente vai abordar muito a questão do próprio conceito do que é a ciência, né? Que apesar de costumeiramente as pessoas falarem de a ciência é isso, a ciência é aquilo, seja a favor da ciência. Quem é contra tal ideia é um negacionista da ciência. Eu estava até conversando esses dias com o Pedro sobre isso, né? Que no geral o pessoal usa o termo ciência de forma muito vaga e solta, né? Como se você se pôr diante de alguma teoria que seja considerada bem estabelecida na ciência, fizesse você uma espécie de. Vou usar o termo terraplanista porque está corrente, né? Mas uma espécie de maluco, terraplanista ou alguma coisa que seja completamente exótico, né? Só que o que eu estava falando para Pedro era justamente isso, né? Dando esse exemplo, que quando o heliocentrismo ele começou, você vai observar a história da ciência, os heliocentristas não eram tão diferentes dos terraplanistas, né? Porque a visão predominante era a visão do geocentrismo. E para as pessoas que estavam ouvindo aquela ideia, era tão exótico quanto, né? Como assim? Você observava o planeta, parecia muito exótico essa ideia de que era o inverso, né? Que a Terra estava se movendo e o Sol que estava estável. Então, para os primeiros ouvidos, naquilo ali foi um completo descalabro, né? Hoje a percepção que predomina é o inverso, né? Mas para os primeiros ouvidos era aquilo, né? Então, hoje você discordar de alguma teoria bem fundamentada, você já é equiparado ao patamar dos terraplanistas. Só que não é bem assim. Você pode ter discordâncias com teoria científica bem estabelecida por N motivo, né? No decorrer da palestra, a gente vai entender melhor onde eu estou querendo chegar com isso. Né? A gente vai estudar um pouco do indutivismo, né? A concepção que tem predominado de ciência desde a modernidade, que é bem diferente da concepção clássica de ciência. Né? O pessoal que está estudando comigo o livro do Clarke, de História da Filosofia, aí deve lembrar que a noção clássica de ciência ela incluía a filosofia, né? Que era a ciência do ser enquanto ser. Né? Enquanto as ciências particulares, como biologia, estuda o ser vivo, sociologia estuda o ser na sociedade, a física vai estudar a natureza, a filosofia seria o estudo do ser enquanto ser, ou o ser sem tipo de qualificação, o ser da forma mais geral possível, né? Você vai estudar as coisas da forma mais geral possível. Essa era a ideia de ciência na antiguidade, principalmente da ciência na perspectiva de Platão, né? Ele vai ser muito crítico da noção que você poderia ter ciência dos particulares, né? Já Aristóteles vai ser muito mais aberto a essa possibilidade, né? Mas a gente vai também comentar um pouco dessa diferença, né, entre a noção clássica de ciência e
e a noção que predomina a parte da modernidade, né? Como aquilo que é passível de ser testado, observado, que passa pelo método indutivo, né? Que é uma concepção que vem mais ou menos ali desde Bacon, essa concepção de Francis Bacon, e vai perpetuar até hoje, né? Quando o pessoal geralmente fala de ciência, tem essa noção, né? Então a gente vai começar por aí, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui as imagens para ver se vocês vão ver. Deixa eu clicar aqui em compartilhamento de tela e vocês me dão ok se vão vendo. Vocês estão conseguindo ver a mesma tela que eu? Pronto. Então vamos começar, né? Não sei se vai dar para vocês lerem tudo que tá aí, né? Por causa que no lugar que eu fui palestrar Sim, anteriormente, que essa palestra... Pode falar, Douglas. Desculpa interromper, eu só vou pedir aos irmãos para desligarem as câmeras, porque aí fica melhor de a gente ver só o teu slide, porque senão a plataforma vai ficar competindo, né? Com o dos irmãos. É só para os irmãos desligarem as câmeras. Tranquilo, fique à vontade. Então, deixa eu só comentar um pouco antes dessa tela. Nessa capa aí é a capa do livro do Clarke, né? Eu não vou abordar todas as perspectivas filosóficas que foram propostas por Cristiano, até porque isso exigiria uma série de palestras, né? Não tem nem como abordar no momento toda a visão de Clarke, né? A ideia de uma palestra é o quê? Instigar vocês a se aprofundar na visão dele, né? Então eu vou partir da visão de Clarke por uma razão muito simples, né? Porque eu acho que é a visão mais coerente, etc., das que foram desenvolvidas. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou abrindo um campo de discussão, né? Eu não estou fechando, não, né? Então, a filosofia da ciência é um campo muito vasto e tem muita coisa que tem sido produzida por cristãos nas diversas áreas, né? Mas eu, particularmente, acredito que essa seja a visão mais coerente. No decorrer da exposição, eu vou estar expondo os argumentos de Clarke, vocês vão entender por que Clarke defende a visão que ele defende, né? Então, de início, a gente vai começar fazendo algumas perguntas, né? Os cientistas e filósofos têm legado no decorrer da história recente que a ciência torna desnecessária a crença em Deus, né? Mas será que isso é verdade? Será que só devemos acreditar em algo se for comprovado cientificamente? Onde está baseada essa crendice naturalista no poder da ciência, né? Será que ele pode ser justificado racionalmente? Na medida que a gente for avançando, a gente vai perceber também as falsidades, principalmente feitas pela galera neoateísta, né? Que tem colocado que a ciência ela é completamente antagônica à fé, ou completamente antagônica à religião, né? Eu até mencionei na última palestra que a gente deu, eu mencionei sobre o positivismo, né? Eita, deu uma rima aí. Vocês estão me ouvindo aí? Foi exatamente. Começou um barulho aqui que parecia que eu tinha entrado na serralharia. Mas agora normalizou, né? Voltando, então, uma das perspectivas que na modernidade vai voltar, né? Até eu mencionei isso na aula passada, foi a perspectiva do iluminismo, né? Que vai culminar na sua versão, digamos assim, mais extremada no positivismo, né? Que era a ideia que a última fase do conhecimento seria a fase do conhecimento positivo científico, né? Eles falavam de 3 etapas do conhecimento, sendo a primeira, né, sendo a fase teológica, onde as pessoas explicavam as coisas a partir de divindades, seres anímicos, né? Dizendo que tinha espírito ali, espírito acolá, ou se não a partir de uma perspectiva politeísta, né? Você dizendo que tinha, por exemplo, Poseidon, deus do mar, Zeus, deus do trovão, fulano, deus do inferno, Hades, né, o deus do inferno, e assim sucessivamente, né? Você invocando divindades para explicar, né? Os positivistas diziam que essa era a primeira fase ou etapa explicativa, né? E ela meio que se consagrou, né? Até hoje tem gente que acredita que a história funcionou assim, né? Você tinha a fase religiosa, que era anímico politeísta, depois você tem a fase filosófica ou metafísica, onde você tem explicações a partir de princípios unitários, e mais especificamente nesse tempo que surge o monoteísmo, né? E ele vai mais ou menos segundo a perspectiva dos positivistas até o medievo, né? Então ele abarca o monoteísmo cristão, o monoteísmo judaico, o Islã, e abarcaria também a perspectiva dos filósofos, né? Dos filósofos também. Então você tem uma explicação metafísica, uma tentativa de explicação mais racional. Só que na perspectiva dos positivistas, a culminância do conhecimento é o método científico. Então, para eles, a partir do momento que vem a influência do Bacon, né? Através da ideia de teste, observação, você vai ter ali a culminância do método científico. E daí você passa a explicar todas as coisas pelo método científico. O método científico seria o ápice das coisas.
E é interessante que essa perspectiva também vai ser aplicada no que tange a Deus, né? Se você vê a explicação padrão geral, que é como um livro de história, a ideia que surge também, primeiro as religiões animistas, politeístas, depois gradativamente você tem a concepção monoteísta, e segundo Richard Dawkins, a última etapa seria você não acreditar em Deus nenhum, né? Porque a ciência tornaria desnecessária a crença em Deus, né? Então você vê essa progressiva, né, que é muito comum pelos ateístas, né, a ideia de contrastar ciência e religião como se fossem dois campos antagônicos, né? A gente também vai trabalhar um pouco desse relacionamento, né? Então, a gente vai ver onde é que está amparado esse tipo de crença, né? Esse tipo de crença ele ficou conhecido como indutivismo. Eu vou ler aqui uma breve definição do Craig, depois eu explico para vocês mais detalhes, né? Então, o indutivismo, conforme veio a ser entendido em meados do século XX, é uma concepção do método científico, do qual os cientistas iniciam o processo do conhecimento com observações imparciais dos fatos, por meio das quais vão progressivamente agregando mais e mais fatos. Eles então generalizam os fatos em leis através da indução enumerativa, combinam essa generalização em outras cada vez mais amplas ao agregar mais fatos e, por fim, atingem níveis de leis científicas, cujos conteúdos são apenas os fatos de forma geral. Então, essa é a concepção mais geral do indutivismo, né? Que o cientista é aquele cara imparcial, que ele observa os dados e vai cada vez mais, né, buscando mais dados, até ele formatar uma ideia geral, né? Que seria uma lei científica ou uma teoria bem estabelecida, né? Dependendo do grau de confiabilidade ou de confirmação que ele venha alcançar, é uma hipótese também, ele trabalhar. Então, a visão do indutivismo é isso, né? Que o cientista é um cara imparcial, neutro, um cara desapaixonado, ele não está preocupado em agradar um grupo A ou B, mas ele só está preocupado com a verdade, é um cara que ele opera dentro da visão positivista sem pressuposto, né? Ele não tem visão religiosa, ele não tem pressuposto naturalista no sentido de não existe Deus, não existe criação do mundo. Ele não opera assim, não. Ele é um cara completamente isento, né? Só que a gente, como cristão, a gente de cara já tem que rejeitar esse tipo de perspectiva, né? Porque a gente sabe que o homem pecador, ele já nasce com inclinação para o mal, né? E ele faz guerra contra Deus. E ele não faz só guerra contra Deus no aspecto, digamos assim, espiritual, que o pessoal só pensa, né? Ah, ele é contra a igreja. Não é só nisso, não. Ele está em guerra contra Deus em todas as áreas da sua vida. Todos os aspectos da sua vida foram afetados pelo pecado. Então, né, quando ele está fazendo ciência, ele também vai querer dobrar sua visão científica à vontade de Deus. E nas demais áreas da realidade também não. Então é interessante começar a observar, já que é uma visão viciada, né? Você entender o cientista como alguém puramente neutro, que está ali só manipulando os dados e sem nenhum tipo de pressuposto, é uma visão muito ingênua, né? Até a gente falou um pouco disso na outra palestra, que você via que muitas vezes viradas científicas aconteceram simplesmente por mudança de pré-compreensão filosófica dominante, né? No Alma da Ciência, a Nancy Pierce mostra isso em várias vezes, né? Várias vezes você mudava, os dados eram mesmos, você mudava a perspectiva científica e explicava aqueles dados de forma completamente diferente, né? Então, os dados eles vão fazer esse sentido à luz, geralmente, e sempre, né, à luz de uma teoria, né? Você não pode desagregar completamente as coisas. Os dados, de forma amórfica e desorganizada, eles não fazem sentido por si mesmos. Então, essa perspectiva da ideia de que você tem que sustentar todas as crenças com base em evidência, ela também vai se ampliar para o âmbito da ética, né? Essa citação aqui eu extraí do livro do Clarke, mas é uma citação corrente, né? O próprio Plantke também no seu livro vai trazer essa citação, né? Que era a ideia do seguinte: você só deve acreditar numa coisa que você tiver evidência. E geralmente quando o neo-ateu fala de evidência, é evidência científica. Em alguma medida você tem que comprovar cientificamente o que você está dizendo, né? Então, esse exemplo a gente vai ver no âmbito da ética. Ele diz assim: sempre é errado em qualquer lugar e para qualquer um crer em qualquer coisa com evidência insuficiente. Então, ou seja, se eu não tenho uma razão para confirmar minha crença cientificamente, então eu já estou errado. Mesmo que eu não tenha tempo para fazer um estudo científico detalhado, né, segundo o Clifford, se eu não conseguir dar uma explicação lá, isso é fundamentado na ciência, já estou sendo irracional, né? Tem um documentário, eu acho que era o Vírus da Fé, da BBC, que Richard Dawkins, ele entrevistando várias pessoas de várias religiões, né? Para quem não sabe, Richard Dawkins é um biólogo ateu, né? E ele era um desses movimentos neo-ateístas, ele fez a fama dele pregando o ateísmo, né? E ele entrevistando pessoas de várias religiões, na medida em que ele entrevistando essas pessoas, ele questionava, né? Mas quais as evidências da sua crença? Por exemplo,
entrevistava um espírito e dizia, mas como é que você pode me provar que o espiritismo é verdadeiro? Quais são as evidências científicas do espiritismo? Ali entrevistava um pastor protestante, a mesma coisa, e assim ia, ele entrevistando pessoas de várias religiões e sempre com esse questionamento, né? Mas quais as evidências? Como é que você pode me provar isso? Então isso tem sido bem recorrente, né? Até hoje, quando você fala de, não, mas eu acredito em Deus, mas quais são as evidências científicas para você acreditar em Deus? E geralmente até a própria noção de fé, eles dizem que a fé é algo irracional, não porque eles estudaram a noção de fé em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ou em algum teólogo cristão famoso, não. Eles foram entrevistar Zé do Posto, perguntaram ele, mas o que é que tu acha que é fé? Não, acho que fé é um negócio que eu acredito sem provar. Eu acredito que eu não tenho como provar, é um pulo no escuro, então geralmente, o nível de teologia de Richard Dawkins, dos neo-ateus e dos secularistas no geral, é nível de teologia do Zé do Posto, né, como a gente costuma brincar. Porque eles não procuram estudar os grandes representantes, os grandes pensadores daquela corrente, mas eles pegam alguém aleatoriamente e dizem que aquele cara representa a visão geral, né? Então, quando você vai ver, observar a própria noção de fé, geralmente a gente define fé como fé é uma crença sem evidência, uma crença sem prova. Só que isso não é a visão de fé, nem de Agostinho, nem de São Tomás de Aquino, nem de ninguém que seja representativo no cristianismo, né? Ninguém na história do cristianismo acreditava que a fé era uma crença sem evidência. Agora, eles não interligavam tudo à evidência científica, né? Porque eles não tinham essa visão completamente troncha que o neo-ateu tem, né? Que tudo tem que ter uma prova científica. Essa própria crença, inclusive, não tem uma prova científica, né? Que tudo tem que ter uma prova científica. Mas vamos seguir, né? Então, outro exemplo aqui é você ver que a ideia de que a ciência ela é legítima em todos os campos, né? Ele diz assim, o objeto da ciência é claro, nada menos que a completa interpretação do universo. Que é a completa interpretação do universo. A ciência faz muito mais do que a demanda deve de ficar na posse tranquila do que o teólogo e o metafísico se agradam em chamar de seu campo legítimo. Ela reivindica que toda a gama de fenômenos mentais, bem como físicos, o universo inteiro é seu campo. Ela afirma que o método científico é a única porta de entrada para toda a região do conhecimento. Se eu não me engano, inclusive essa citação é feita por Dawkins também no livro dele, É Deus no Delírio. Mas essa ideia é do quê? A ideia do positivismo, né? A ideia que muita gente tem que toda crença, para ser boa, tem que ser provada cientificamente. Não tem a área do conhecimento que, se você não tem como provar cientificamente, então é só um pitaco, é só um chute, não tem credibilidade. Então essa é uma visão muito corrente na academia, né? Então aqui a gente vai partir para analisar o raciocínio de Dawkins. Eu ia passar o vídeo, mas para evitar problemas com travamento, eu vi que o Skype estava meio revoltado comigo aqui. Eu vou só parafrasear o que Dawkins diz no vídeo e a gente segue, né? Para analisar esse exemplo que eu dei, né? Foi perguntado a Richard Dawkins, num vídeo, né, muito famoso, como é que ele justificava a crença dele no método científico, né? Como é que ele poderia provar que o método científico realmente é uma fonte de conhecimento, né? Fizeram uma pergunta muito legítima. Essa é uma pergunta muito comum de filosofia da ciência, e não somente do método científico, né? Do conhecimento geral, né? O que é que torna uma crença conhecimento, não? Qual é o fator de justificação de uma crença? O engraçado foi a resposta dele, né? Porque ele disse, não, a ciência é verdadeira porque a ciência funciona. Carros voam, computadores computam e assim sucessivamente, né? Então, ele respondeu a pergunta saindo pela tangente, né? Em vez de ele dar motivos racionais e lógicos para explicar porque a ciência funcionava, ele deu uma resposta prática. A ciência funciona porque ela funciona. A ciência é conhecimento porque ela é conhecimento. Não faz sentido, né? Então, até eu fiz um silogismo aí, um pequeno silogismo apontando o erro disso, né? Eu botei, se X funciona, então ele é verdadeiro. A ciência funciona, logo a ciência é verdadeira. Agora, pensemos em contra-exemplo, né? Se X funciona, então ela é verdadeira. Uma mentira funciona, logo uma mentira é verdadeira. Não sei quantos de vocês já contaram uma mentira que funcionou, mas eu já contei. Por exemplo, eu queria jogar videogame, ao invés de ir para a escola, eu dizia à mãe que estava indo para a escola. Essa era uma mentira. Funcionou. Até hoje minha mãe não descobriu. Mas isso quer dizer que o conteúdo do que eu falei é verdadeiro? Óbvio que não. Então, o fato de uma coisa funcionar não prova que ela é verdadeira. Então, na medida que Richard Dawkins diz que a justificação do método científico é o fato dele funcionar, ele não está dizendo nada. Ele não está dando razão nenhuma, né? O fato da ciência funcionar não implica que ela entrega conhecimento verdadeiro. A gente vai ver em mais detalhes outras razões do porquê disso, mas aqui já está um primeiro, o sinal de piscar, o sinal de alerta, né? Mas peraí, só porque o negócio funciona, ele quer dizer que é conhecimento verdadeiro? Porque se você observa outros povos, muito antes de surgir o método científico como a gente conhece hoje, de Bacon, eles desenvolveram tecnologia. A técnica é muito mais antiga do que o próprio método científico como a gente conhece hoje. Você vai ver vários povos, como chineses, árabes, eles já tinham desenvolvido
várias tecnologias que a gente conhece. E não havia método científico como a gente conhece hoje, né? Apesar do pessoal sempre tentar agregar a tecnologia ao método científico como a gente tem, mas não é exatamente a mesma coisa, não. Você vê que um, inclusive, precede o outro, né? Não tinha um método científico sistematizado como a gente tem hoje, já havia tecnologia. Não havia tanta tecnologia, né? Como a gente tem hoje. Porque eu acho também que tem uma relação ligada ao capitalismo, né? Mas não vou entrar em detalhe disso, porque isso já é outra discussão, né? Mas o ponto é, o fato de algo funcionar não prova que ele é verdadeiro. Isso já tem que ficar claro, né? Agora a gente vai sair da visão senso comum, né, de Richard Dawkins, Companhia Limitada, neo-ateus e cientistas no geral, que a gente vai começar a adentrar em alguns importantes teóricos da filosofia e da ciência, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que nenhum desses teóricos aqui que eu vou citar de início são cristãos. O Karl Popper não é cristão e qualquer um que se aventurar em história da ciência tem que estudar Karl Popper, né? Ele é um marco. Mas percebam o que ele vai dizer sobre a ciência atual, né? Para deixar você já começar a deixar vocês de cabelo em pé. Ele diz assim: o filósofo britânico Karl Popper escreveu: nós sabemos que nossas teorias científicas sempre permanecem como hipóteses. Na ciência não há nenhum conhecimento no sentido no qual Platão e Aristóteles entendiam a palavra, no sentido que implica finalização. Na ciência nunca teremos razão suficiente para a crença de que alcançamos a verdade. Para tudo aí, né? Como diria nessa, para. Importante é que vocês entendam o que ele está querendo dizer, né? Primeiro, o que é conhecimento no sentido de Platão e Aristóteles? Platão, nas suas obras, vai consagrar uma definição que a gente chama de tripartite do conhecimento na história da filosofia. Você tem três formas de você abordar essa questão, né? Você tem, primeiro, a ignorância, que é quando você não tem ideia nenhuma sobre esse assunto. Por exemplo, qual é a melhor forma de uma mulher se vestir para ir para um baile de 15 anos? Se você perguntar a mim, eu não faço a mínima ideia. Então, eu sou um ignorante completo sobre esse assunto. Tem as áreas que você tem uma opinião, que você tem uma ideia, mas você não tem como prová-la de forma absoluta ou definitiva. Você tem alguma ideia sobre aquele assunto. Rapaz, eu acho que dá para fundamentar nisso, por causa disso, mas eu não tenho como provar de forma absoluta, né? É a minha percepção. Por exemplo, eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do Brasil. É uma percepção que eu tenho, mas eu não tenho como justificar de forma absoluta. Eu ainda posso, inclusive, dar chutes, né? Por exemplo, eu posso dar um chute e acertar de quantas pessoas vão morrer no Brasil por coronavírus. Mas eu não tenho nenhuma prova definitiva para isso, né? Pode ser que eu dê um chute e acerte. Então, aquilo que você não pode provar de forma definitiva, com 100% de certeza, é o que você chama de opinião, né? Nessa categoria vai desde pitacos do dia a dia que você dá até conhecimento no sentido científico que a gente tem hoje, né? Coisa que hoje é verdadeira, amanhã não é tão certa assim. E por último, você tem o que é o conhecimento propriamente dito, né? Que é uma crença justificada verdadeira. Como assim, Marcel? Crença porque você não tem como acreditar num negócio que você acha que é falso. Você acredita numa coisa é porque pelo menos você acha que é verdadeiro. Você pode enganar os outros, né? Você pode mentir para outra pessoa, mas você sabe o que é verdade, né? Então, para você ter conhecimento, primeiro você tem que acreditar naquele negócio. Segundo, você tem que justificar. Justificar é a mesma coisa que provar. Ou seja, você tem que dar alguma razão que prove cabalmente que aquilo é verdade. Só que aqui no sentido clássico, provar não é você fazer um experimento científico, não. É você dar uma certeza absoluta, né? Era aquilo que eles chamavam de conhecimento indubitável ou inquestionável. Não tinha essa história para Platão e Aristóteles de, não, a verdade científica é conhecimento hoje, amanhã é mentira. Não, para eles, para que algo fosse conhecimento de fato, tem que ser conhecimento hoje, verdadeiro, amanhã, semana que vem e forever alone, para sempre. Não pode ter esse negócio de verdade hoje, verdade amanhã. E por último, verdadeiro, né? Você tem uma crença que ela é provada, então ela tem que ser necessariamente verdadeira, né? Tem como você fugir disso, né? Eu lembro até que eu, numa aula minha sobre, na época eu estava no curso de filosofia ainda, eu estava pagando uma aula de psicologia, tradução à psicologia. E eu lembro que o professor comentando sobre essa questão da verdade na ciência, ele disse isso, né? Não, mas na ciência é assim. Hoje o que é verdade, amanhã já não é, porque a verdade da ciência muda. Aí eu cocei a cabeça assim, professor, mas o que exatamente é essa verdade da ciência? Se algo é verdadeiro hoje, amanhã é falso, então ele nunca foi verdadeiro. Porque uma proposição que seja verdadeira tem que ser verdadeira para sempre. Não pode ser verdade hoje e amanhã depois. Aí, não, mas é porque na ciência é diferente, né? Então sigamos. Outro cara também que não é cristão, né, mas que tem essa percepção é o Bertrand Russell.
Opa, Maciel, tu pode ligar teu som aí? Deu uma mutada aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou aí, Douglas? Beleza. Então, voltando aqui, né, a gente tem o caso do Bertrand Russell, né, que ele foi um filósofo ateu, e interessante, para esse é o momento, gente, vou ligar só o ventilador aqui. O interessante do exemplo do Bertrand Russell é porque Bertrand Russell era totalmente antagônico ao cristianismo, né? Ele não tinha nenhum tipo de visão favorável à Bíblia, ao cristianismo, a Deus. É tanto que ele escreveu um livro, né? Porque eu não sou cristão, né? Onde lá ele vai explicar razões porque ele não adere ao cristianismo, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero saber aqui do que ele diz sobre filosofia da ciência, né? Que é importante para a gente. Vejam só o que Bertrand Russell vai dizer também para deixar a gente de cabelo em pé, né? Ele diz assim: todos os argumentos indutivos, em última instância, se reduzem à seguinte forma: se isso é verdade, aquilo é verdade. Agora aquilo é verdade. Portanto, isso é verdade. Esse argumento é, certamente, formalmente falacioso. Suponha que se eu dissesse: se pão é uma pedra e pedras alimentam, então desse pão me alimentará. Agora esse pão me alimenta, portanto ele é uma pedra e pedras alimentam. Se eu fosse promover tal argumento, certamente pensariam que eu sou louco. Mas ele não é fundamentalmente diferente do argumento sobre o qual todas as leis da ciência estão baseadas. Então, eu vou repetir o que ele diz no final, né? Não se preocupem com o exemplo, eu vou dar outros exemplos mais simples do que ele deu. Mas ele diz o seguinte sobre esse argumento indutivo, que é o argumento que é base de todo método científico. Ele diz assim: se eu fosse promover tal argumento, certamente pensariam que eu sou louco. Mas ele não é fundamentalmente diferente do argumento sobre o qual todas as leis científicas são baseadas. Oxê, quer dizer que toda a lei científica é baseada num argumento falacioso? Bertrand Russell, que é um filósofo da ciência, eu não lembro agora se ele era ateu ou agnóstico, mas completamente antagônico ao cristianismo, está dizendo que todas as leis científicas são baseadas num raciocínio formalmente falacioso. Mas eu não entendi o exemplo, Marcelo. Pode dar outro? Vamos lá, vamos avançar para a gente ver um exemplo, né? Gostei muito desse exemplo que o Douglas Dilma deu, que explica muito bem isso, né? Esse é o exemplo de como funciona o raciocínio científico, né? Que a gente chama de indutivo. Ele funciona dessa maneira. Eu vou ler o exemplo e depois eu sigo explicando para vocês com alguns detalhes. Diz assim: se eu estou em Atenas, eu estou na Grécia. Eu estou na Grécia, portanto, eu estou em Atenas. Esse raciocínio é verdadeiro? Não. Por quê? Eu posso estar em Atenas, mas não estar na Grécia. Eu posso estar, por exemplo, em Esparta. Eu posso estar em qualquer outro lugar. Então, o fato de eu estar em Atenas não implica, logicamente e necessariamente, que eu estou na Grécia. Mas o inverso é verdadeiro, né? Se eu estou em Atenas, eu estou na Grécia. Mas o fato de eu estar na Grécia não implica que eu esteja em Atenas. Ou seja, uma coisa não implica na outra, né? Então, voltando, né? Você pega o raciocínio aqui. Muito do raciocínio científico é basicamente isso. Você vai pegar, vou citar outro exemplo para ficar ainda mais claro para você, né? Você tem, vamos supor que você quer descobrir quem é que vai ser o presidente do Brasil, né? Supor que você voltemos para 2018, né? Para a gente pegar outro exemplo. Você quer descobrir quem é que vai ser o presidente do Brasil. Vou só pegar o exemplo dos três primeiros, né? E depois a gente analisa os outros, né? Você tem, por exemplo, Ciro Gomes, Bolsonaro e Haddad, né? Tem os três. Como é que você faz para descobrir isso? Você tem esses três exemplos, você tem para você ver isso, né? Então você vai fazer o quê? Você vai, daí você tentar fazer uma pesquisa de opinião, né? Você vai sair perguntando às pessoas, para daí você tentar descobrir qual é o todo, né? Você vai fazer uma investigação para tentar descobrir qual é o todo. Então vamos supor que você entrevistou 20 mil pessoas, daí você conclui que, vamos supor que 51% era para Bolsonaro, 25% para Haddad e 25% para Haddad e 24% para Ciro, né? Só que, dessas 20 mil pessoas que você observou, vamos supor que fosse um caso sui generis, né? Você vai fazer essa pesquisa em outro lugar, né? Supomos que a 20 mil pessoas que você pesquisou fosse uma amostra viciada.
porque a gente sabe que numa amostra real, mais ou menos isso que foi o que aconteceu na eleição, né? Bolsonaro ganhou e você teve outras pessoas que não saíram tão bem, né? Mas se você fosse fazer em determinados lugares, por exemplo, até aqui mesmo da Paraíba, né? Se você pegasse aqui o exemplo da Paraíba. No segundo turno, aqui na minha cidade de Bahia, quem ganhou foi Haddad. Então, você fizesse uma pesquisa aqui em Bahia e você fosse olhar os dados e pressupôs que aquilo se aplicava a todo o Brasil, você estaria redondamente enganado. Por quê? Porque os dados de Bahia não representavam a totalidade do país. Então, acontece muito isso, né, em ciência, né? Você tem outro problema que está ligado ao método científico, é a questão da enumeração, né? Você sempre pode trazer um novo exemplar que venha derrubar tudo que você tinha até então, né? Tem até o exemplo clássico do cisne negro, né? Que era a ideia do cisne negro? É que você, até então, tinha um silogismo, né? Que todos os cisnes eram brancos. Só que quando eles começaram as navegações marítimas e você foi para Madagascar, você começou a achar lá exemplo de cisnes negros. Então, todos os exemplares que tinha até então que formulavam o silogismo, você vai e cai por terra, né? Então, esse é um exemplo de falácia clássica, né? Então, o raciocínio indutivo, gente, ele funciona assim. Você parte de ideias gerais para você tentar chegar a uma conclusão universal, né? Essa é uma definição mais ou menos comum dos lógicos, né? Você sai de exemplos particulares, por exemplo, no caso da pesquisa, né, que eu citei para vocês, você pega uma quantidade X de pessoas e dali você tenta deduzir em quem eles vão votar. Mas dependendo da sua amostra, ela pode ser completamente viciada, né? Por isso que o raciocínio científico ele nunca chega a certeza. Você sempre é possível que um novo exemplar destrua isso, né? Por exemplo, voltando ao exemplo, né? Se você fizesse na Paraíba toda, você poderia ter mais ou menos a noção de quem ganhou, porque realmente... Mas, dependendo da cidade que você faz, você poderia ter uma amostra viciada. Por exemplo, no exemplo que voltando no exemplo da eleição, né? Se você fizesse em Bahia, você estaria errado, né? Mas se você fizesse na capital João Pessoa, deu mais ou menos o que aconteceu no país, né? De que Bolsonaro foi eleito presidente, né? Então você vê que, dependendo da quantidade de dados você tem, ou se sua amostra for viciada, você pode errar completamente, né? Então esse é só um dos exemplos, né? A gente vai trabalhar ainda mais exemplos daqui para frente, né? Então, voltando ao exemplo de Atenas, no caso de Atenas é isso, né? O fato de uma coisa ser verdadeira para um não implica que necessariamente seja verdadeiro para o outro, né? Ou seja, se eu estou em Atenas, eu estou na cidade da Grécia, eu estou no país da Grécia. Se eu estou na cidade de Atenas, eu estou no país da Grécia. Mas se eu estou na Grécia, não necessariamente eu estou em Atenas. Por quê? Porque eu posso estar em qualquer outro lugar. Então, esse é outro tipo de raciocínio falacioso, né? Que é evado ao método científico, né? Que a gente chama popularmente de falácia de afirmar o consequente. Esse é outro exemplo de como o método científico ele pode incorrer em erro, né? Por isso que você termina não chegando à certeza, né? A gente vai discutir esse ponto também, né? A questão do próprio conceito de probabilidade também é confuso, porque você ter probabilidade, você tem que ter pelo menos um denominador universal. Se você não tem, fica confuso. O que exatamente é ser provável, né? É outra discussão de filosofia da ciência, né? Mas de início, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quero mesmo que o Popper estava dizendo, que o Bertrand Russell estava dizendo, é que pelo raciocínio científico você não tem nunca como chegar a uma conclusão definitiva, ou uma conclusão final. Então, no máximo, vamos aceitar aqui provisoriamente essa ideia, né? Que no máximo a ciência chegaria no conhecimento provável. O que é provável, né? Um conhecimento que se assemelha à verdade, né? Ou se aproxima da verdade. Né? Mais para frente a gente pode até discutir em mais detalhes esse conceito de probabilidade, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de falácia de afirmar o consequente, né? Que não é diferentemente de tudo que você vê em relação ao método científico, ele comete essa falácia, né? Que é o exemplo que o Bertrand Russell dá, né? Mas vamos seguir. Então a gente vai partir para agora vindo mais exemplos, né? Como a ciência tem problemas, né? Eu antecipei para vocês essa falácia aí que é a falácia da indução, né? Ela diz o seguinte, o Crampton tratando sobre esse tema, né? A indução é a tentativa de derivar uma lei geral de exemplos particulares. A ciência é necessariamente indutiva. Entendendo ciência aqui, gente, ciências naturais, né? E também não é ciência no sentido clássico, né? Como eu disse para vocês, ciência no sentido clássico inclui matemática, filosofia e etc. Hoje, geralmente, o pessoal entende ciência no sentido mais moderno, é aquele que passou pelo método científico, né? Inclusive, para alguns empiristas, a matemática era só mais especulação teórica, né? Sem tanto de respeito ou base, na realidade, né? Mas, continuando. A ciência é necessariamente indutiva. Por exemplo, se o cientista está estudando os corvos, ele pode observar 99 corvos e descobrir que todos eles são pretos. Mas seriam
alguma vez capaz de afirmar que todos os corvos são pretos? Não. O próximo corvo que ele observa poderia ser um albino. Uma pessoa nunca pode observar todos os corvos, passados, presentes e futuros. Proposições universais nunca podem ser validamente obtidas pela observação. Por conseguinte, a ciência nunca pode nos dar a declaração 100% verdadeira, né? Então, cabe aqui você entender essa questão de proposições universais. O que é uma proposição universal? É que ela é válida 100% certa. Ela é válida em todo lugar. Ela não é válida apenas para algumas pessoas. Ela é objetivamente verdadeira para todo mundo. O que a gente diz como subjetivo é o quê? Aquilo que é válido para mim não é válido para você. Por exemplo, o meu refrigerante predileto é Fanta-Uva, mas para Douglas pode ser Coca-Cola. Então a gente geralmente está na esfera do subjetivo. Por quê? Porque é válido para mim, não é válido para ele. Mas uma proposição universalmente verdadeira tem que ser verdadeira para todo mundo, né? Então peguemos outro exemplo prático, né? Ou o Deus cristão existe, ou ele não existe. Não tem como Deus cristão existir para mim e não existir para Douglas. Então a proposição universalmente verdadeira não permite tal coisa, né? Você pode ter questões subjetivas de simplesmente relacionar ao gosto pessoal, mas a ciência ela sempre se pretendeu ser objetivamente verdadeira. Então, válida para todo mundo. Agora tem o seguinte problema, né? Se a ciência nunca pode dar uma conclusão definitiva, como é que ela pode ser objetivamente verdadeira para todo mundo? Esse é outro problema relacionado ao método científico e com a forma indutivista de encarar, né? Porque lembra lá que o indutivista ele acha que o único campo de conhecimento possível é o campo científico, né? Ele acha que a ciência é que resume toda a explicação da realidade. E como a gente vai ver mais na frente, a ciência é importante, isso aí é inegável, ela nos legou muita coisa boa, só que ela não resume toda a realidade. Nisso aí, o pessoal da filosofia clássica estava muito mais atinado, né, para esse ponto. A ciência ela é importante, tem sua importância, mas nem sua importância é determinada pelo método científico. A sua importância é derivada de uma filosofia anterior, ou de uma cosmovisão anterior. Então, seguindo. Então, outro ponto que também é importante a gente entender é que a ciência ela não pode extrair diretivas éticas, ou dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer, né? Gostei muito dessa fala aí que o Clarke diz, né? Clarke sustentou que o empirismo não suporta qualquer posição ética, porque não consegue superar o problema do e deve ser. Este problema de que um deve não pode ser determinado a partir de um em outras palavras, a partir de premissas descritivas não se podem formular conclusões normativas. Por meio de se observar o mundo, não se pode concluir como devemos agir. Por exemplo, Clarke, em vários livros, ele trabalha esse exemplo aí, ele dá um exemplo que eu gosto muito de citar, né? Eles, por exemplo, a ciência pode mudar armas nucleares, ela pode nos permitir novos meios de matar as pessoas, mas ela não tem como dizer certo, se é certo ou não usar tais coisas, quem eu devo matar ou não, ou se eu devo matar alguém, se eu devo fazer uma guerra nuclear ou não. Isso não tem como ser derivado empiricamente. Então, o fato de você observar as coisas no mundo, você poder fazer testes, você desenvolver algumas tecnologias, não diz como você deve usar tais tecnologias. Ela não delimita. Então, primeiro aqui já você vai ver um âmbito que está completamente fora da esfera científica, do que é testável e observado. De cara aqui, o âmbito da ética não podem ser equiparados, né? O âmbito científico. Por mais que hoje você veja tentativas de querer trazer a ética para dentro da ciência, ou reduzir a ética à ciência, ou até mesmo negar a ética em nome de um falso cientificismo, a ética ela não pode ser restrita ao âmbito da ética, e ela é extremamente necessária para a gente usar, né? Porque pensem comigo, por que a gente não deveria extinguir toda a raça humana? Por que a gente tem que preservar a raça humana? Ou seja, por que eu devo desenvolver conhecimento e tecnologia para preservar a raça humana? Supomos que eu seja um ambientalista radical, né, como tem alguns grupos, defendendo que o principal problema da humanidade é o ser humano. Por que eu não posso usar a ciência e tecnologia para extinguir a raça humana? Ou se você pega outros exemplos malucos, né, como do Peter Singer, que defende que porcos são equivalentes a bebês. Como é que a gente vai para saber que ele está errado? Eu tenho como provar empiricamente que Peter Singer está errado e eu estou certo? Ou outro exemplo maluco do Peter Singer, né, que é esse professor de ética, ele é uma caixinha surpresa. Ele defende a relação sexuais com animais, né, que é a zoofilia. Então, como é que eu posso provar indutivamente ou cientificamente que a zoofilia é errado? Que é moralmente errado você praticar zoofilia. Eu tenho como testar e observar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um experimento com vários animais, pegar vários seres humanos e testar para saber se está certo ou não. Então, não tem como você fazer isso, né? Então, a própria diretiva ética, ela está para além da esfera da ciência, né? Então, recapitulando o que a gente viu até agora,
Meu ponto tem sido o quê? A gente tem uma concepção indutivista de ciência, que é a visão dominante, que o cientista é aquele cara imparcial, neutro, e que traz a decisão final da realidade. Outro filósofo da ciência, o Paul Feyerabend, diz que na atualidade o sacerdote é o cientista, né? Porque ele sempre, no final das contas, quer o cara a ser consultado, ele que vai dar a palavra final sobre o assunto, né? Então, no geral, as pessoas, nos debates, eles sempre invocam a autoridade da ciência para tentar dar a palavra final, né? Pegar um exemplo prático para vocês entenderem como isso funciona, né? No debate sobre criação e evolução. Tanto o criacionista como o evolucionista tentam invocar a autoridade da ciência para dizer que não, eu estou fazendo verdadeira ciência. Isso aqui está certo. Eu que interpreto os dados corretamente. O evolucionista diz a mesma coisa. Não, eu que interpreto imparcialmente. Se você faz uma análise imparcial dos dados, você chega à mesma conclusão que eu. Então, essas discussões é sempre comum as pessoas arrogarem autoridade para si. Né? Eu estou fazendo ciência de verdade, você não. Então, você vê que na nossa época, a autoridade científica ela tem um peso assim descomunal, né? Até pela própria falibilidade do método, né? O engraçado também é que, geralmente, quando eu apresento algumas críticas ao método científico, o pessoal fica chocado, né? Já vi, teve gente já até que se revoltou comigo, né? Espero que não tenha hoje ninguém assim, né? Mas isso denota até uma idolatria, né, com o método científico. Ele acha que você apresentar problemas no método científico são problemas reais, de conhecimento geral, do crente ao ateu, né, como diz aquela música, é você atacar a ciência. Mas você mostrar as limitações do método científico não é atacar a ciência, é só dizer qual é a função dela, né? Você não está dizendo que ninguém deve se envolver com carreira científica. Eu lembro até de um exemplo que o Cheng dá em um dos seus livros, que ele diz o seguinte: supomos que tem um cara aqui que é cristão, né, e ele quer ser um policial. Só que ele acha que ele vai ser o Capitão Nascimento, que vai acabar com todo o crime no mundo. Ele acha que está no poder dele extinguir a criminalidade ou o mal. Ele vai conseguir isso? Não. Por quê? Porque ele tem uma visão irreal de qual é a sua função e de qual é seu campo de atuação. É a mesma coisa no cientista cristão. Se ele achar, eu vou chegar lá na academia e vou provar a existência de Deus cientificamente, ele vai só se frustrar. Porque a prova ou a contraprova da existência de Deus está para além do método científico. Então, você dizer qual é a função da ciência não é desmerecê-la, é dar o lugar que é devido. E também atacar uma das idolatrias que você vê desde o iluminismo, que é justamente de cultuar a ciência, né? Exatamente, Douglas. É sempre o mesmo esforço, né? Douglas tem esse exemplo também. Na própria apologética você vê essa necessidade, que os crentes ficam brigando para provar que a Bíblia é mais científica do que os ateus estão dizendo. Então, toda hora tem essa preocupação, né? Não, eu tenho que provar arqueologicamente essa parte da Bíblia aqui, porque se não achar arqueólogos que confirme tal parte da Bíblia, a Bíblia não é mais confiável. Então você vê que é um verdadeiro desespero de muitos crentes para provar que a Bíblia sempre é mais científica do que os outros estão dizendo. Só que quando você entende que o método científico tem suas falhas e ele si mesmo não pode se justificar, isso tem um peso das suas costas. Você não vai estar mais preocupado em provar, não, mas é o contrário. A ciência depende da teologia, ela depende do cristianismo para ser verdadeiro. Então, não é o contrário. O que justifica a veracidade da ciência e sua confiabilidade é a teologia, a filosofia teísta. Mas vamos seguir. Então, partindo dessa seguinte questão, né? A ciência pode determinar o seu próprio valor? Ou seja, por que fazer ciência importante? Por que em vez de usar aqui até a palavra do nosso ministro da Educação, né? Para que o cara vai estar falando de filosofia na Paraíba? Por que o cara não vai estar lá plantando banana ou fazendo alguma coisa aqui seja mais útil? Por que você tem, ou você se envolver com outro experimento científico, né? Por que eu vou estar fazendo biologia, sociologia, seja lá qual hora da ciência você tiver? Por que eu tenho que fazer isso, em vez de estar fazendo outra coisa que seja técnica ou que dê dinheiro? Ou que seja, tenha uma utilidade imediata, né? Porque a gente sabe que a ciência tem utilidade, mas às vezes, em algumas áreas, é só a longo prazo. Então, por que eu não tenho que me envolver com algo que seja de imediato, né? Então, é interessante essa fala aí. Ele diz assim, né? Finalmente, para mostrar a inutilidade da ciência, fora da sua própria esfera estrita, a ciência não pode determinar o seu próprio valor. Sem dúvida, a ciência permite ao homem dominar a natureza. Pela ciência, as bombas são feitas, o câncer poderá em breve ser curado. A maioria das pessoas acham que bombas e remédios não são coisa boa de se ter. Mas não há nenhum experimento que prove a bondade dessas coisas. Elas são indubitavelmente boas. Algumas coisas são menos eficazes para um fim. Então a questão é, o que é que torna uma coisa boa? Por exemplo, por que é bom curar pessoas do câncer? Por que é bom fazer remédios para combater o coronavírus? Você tem como provar isso cientificamente? Não. Um ateu tem como provar isso cientificamente? Não. A gente, quando cristão, a gente está tranquilo para dizer, não, isso é bom, porque cuidar de pessoas, imagem e semelhança de Deus é bom, a gente deve amar o próximo.
Mas por quê? Porque a gente tem os pressupostos do cristianismo, a gente tem a cosmovisão cristã, como a gente viu na aula passada, que torna a ciência importante. Mas a ciência não é importante em si mesma. Ela é importante porque ela é um aspecto do conhecimento que faz parte de uma cosmovisão maior, de um sistema filosófico maior. Mas ela não é em si mesma importante. Ela não pode ser um fim em si mesmo. Se o cara faz ciência sem utilidade nenhuma, não tem. E também tem inclusive, seus limites éticos. Né? Tem muita gente que fez ciência destruindo a ética, né? Sem nenhum tipo de respeito. Né? Por exemplo, o caso dos nazistas. Não sei se vocês sabem, os experimentos que foram feitos com energia elétrica, isso eu vi na época que eu estava no Senai, para descobrir com quanto de corrente elétrica você poderia matar uma pessoa. Né? E segundo o meu professor da época, ele disse que a quantidade de corrente elétrica que mata uma pessoa foi descoberta durante o regime nazista. E adivinha como é que eles fizeram isso? Eles pegaram pessoas, obrigados, né, judeus e outros grupos minoritários, e ficaram dando choque no cara lá, até descobrir. Dá choque nesse cara aí, vamos cronometrar. Então você acha essa coisa certa? Não, é um completo absurdo, né? Então até para você estabelecer os limites de como você pode testar a ciência, como não, você não depende da ciência, depende de um pressuposto filosófico mais geral, né? Então, seguindo, né? Mas pode a experimentação demonstrar que a destruição de cidades ou o prolongamento da vida é algo bom? O valor da ciência depende do valor da vida, mas o valor da vida, quanto ao suicídio, é uma escolha possível. E, portanto, o valor da ciência em si deve ser determinado por algum tipo de filosofia geral, da qual a ciência não é nem a totalidade, nem a base, mas apenas uma parte subsidiária. E é a minha convicção que a melhor filosofia geral, na verdade, é a única posição que administra satisfatoriamente todos esses problemas. É a filosofia revelacional cristã. Então aqui, claro que vai colocar justamente o que eu estou pontuando para vocês, né? Que a ciência ela só faz sentido a partir de uma filosofia mais ampla. Isso não é só Clarke que percebeu isso, não. Vários cientistas e filósofos da ciência que têm se voltado para a tradição clássica têm dito isso, né? Tem até o Kenneth Smith tem dito isso, e outros também, eu acho que é Wolfgang Smith, físico também, ele, seu excelente livro Ciência e Mito, ele também vai falar sobre essa questão, né? De você encaixar a ciência numa filosofia mais ampla, né? Lembra que eu falei para vocês que na ciência clássica a filosofia era que dava justificativa e que unificava todos os campos. Ela era a ciência que unificava todos os campos. Só que na modernidade não, você vai começar a pensar a ciência completamente desapegado da filosofia. Hoje você diz, mas para que serve a filosofia? Você tem como testar e observar a ciência? Você diz, na filosofia não tem conclusões definitivas. Na ciência tem. Eu já vi gente dizendo esse tipo de bobagem, né? Mas quando você tem o entendimento correto e dá precedência, você vai entender que a filosofia, e no nosso caso, uma filosofia cristã, é que vai dar justificativa para a ciência e vai dizer qual é a importância, qual é o método, como você deve fazer, como não. Então, essa daí que vai estar extremamente ligada, né? Então, o método científico deve, sim, isso é utilizado, deve cristãos participarem da ciência, mas entendendo as limitações da ciência e dentro de uma filosofia cristã mais ampla, né? Você não tem como fazer isso de forma diferente. Se você não tiver a serviço de Cristo na ciência, você vai estar a serviço de Satanás e do secularismo, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma cosmovisão cristã coerente, né? Fora isso, uma das correntes filosóficas que tem fundamentado o método científico é o que a gente chama de empirismo, né? Definindo empirismo aqui a grosso modo, é a ideia que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Ou outra versão dessa mesma fala é que eu só acredito numa coisa que for provada cientificamente, né? Só que essas duas crenças elas são autocontraditórias. Ou seja, não passa no teste lógico básico, né? Eu vou ler a citação do Douglas Dumont e depois eu volto dando outros exemplos. Ele diz assim: por fim, a afirmação de que o conhecimento só vem de experiência sensorial não pode vir de experiência sensorial. Pelos seus próprios méritos, o empirismo deve ser rejeitado. Ou seja, a crença que todo conhecimento vem de experiência sensorial, ele mesmo não pode ser provado empiricamente. Você diz, mas como assim, Marcel? Por que não pode? Porque para você provar isso, você teria que investigar toda a realidade. Mas você tem como observar e testar toda a realidade? Não tem. Não tem como você observar todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Pode ser que em algum canto você tenha algum conhecimento que seja uma revelação divina, pode ser que seja por outra via, né? Eu não vou entrar em outros métodos, mas os filósofos mesmo vão dar vários, como exemplo, as leis da lógica. As leis da lógica não podem ser vir de forma indutiva, não podem vir de forma científica. Por quê? Justamente porque elas são universais e necessárias. Seja na China ou no Japão, uma coisa não pode existir e não existir. O Deus cristão não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Ou Deus existe ou não. Esse é um exemplo de lei da lógica, né?
do princípio da não contradição. Então, ela é verdadeira universalmente. Isso você não tem como refutar empiricamente ou testar empiricamente. Mas, falando de outra versão dessa mesma fala, que é a do seguinte, né? Eu só acredito numa coisa que for provada cientificamente. Eu escutei isso 1 milhão de vezes, né, enquanto eu fazia filosofia, e sempre minha resposta era, beleza, você só acredita numa coisa que é provada cientificamente, correto? Como é que você prova essa crença cientificamente? Você tem como provar que o único método é a ciência de conhecimento? Não tem como você provar cientificamente. Então, se você não tem como provar cientificamente que a ciência é a única fonte de conhecimento, então você tem que fazer o quê? Isso aí é uma crença que vem de uma filosofia mais ampla. Então, você tem que justificar essa crença também. Então, é mais ou menos o erro que Dawkins dá lá no início, né? Qual é o problema que Dawkins fala ali? Ele não tem uma filosofia mais ampla que justifica o método científico. Ele diz que a ciência simplesmente funciona. Por quê? Porque ele não tem uma filosofia consciente de explicar o porquê que a ciência funciona, ou porquê que ela é útil. Então, percebam, a relação de filosofia e ciência ela é estritamente necessária, né? Para que um delimite a outra e para um que instrui a outra. Então, aqui a gente vai partir para a proposta do Clarke, né? Do operacionalismo científico, né? Então, antes eu só vou recapitular alguns dos pontos que a gente estabeleceu, né, em relação aos limites do método científico, né? Primeiro, a gente viu por via do Karl Popper que a ciência não dá conhecimento no sentido finalista, né? Ou seja, uma crença 100% certa, verdadeira, indubitável, que é eternamente verdadeira. Não é aquela história de é verdade hoje, mas amanhã é falso. Hoje é 100% garantido, mas amanhã já não é mais. Não tem esse negócio, não. Então, segundo eles, a ciência não dá verdade no sentido clássico do termo, não tem conhecimento no sentido clássico do termo. É algo que é uma verdade absoluta que para sempre é válida, o eterno, é forever alone válido. A gente viu. Segundo, a gente viu que todo método científico ele comete a falácia de afirmar o consequente, com o exemplo que a gente viu lá de Atenas e está na Grécia. Né? Se você está em Atenas, você está na Grécia, mas se você está na Grécia, não necessariamente implica que você está em Atenas. Né? Então a gente viu esse segundo exemplo. A gente também viu a limitação do método científico no sentido de, por mais que você tenha observado exemplos, sempre pode vir um contra-exemplo que derrube tudo. Né? A gente viu o exemplo dos corvos. Você diz que todo corvo é branco. Pode ser que mais na frente apareça um corvo preto que desminta isso. Ou também você tem o quarto exemplo que é dele, que foi de uma amostra viciada. Você sempre tem a possibilidade que a amostra que você utilizou seja viciada. Então, o exemplo que eu dei, né, aqui na minha cidade de Bahia, se fosse na época das eleições presidenciais e você fizesse uma pesquisa só aqui, você erraria a nível nacional, porque quem ganhou aqui foi Haddad, e não Bolsonaro. E às vezes até em estados, né, em alguns estados do Brasil, teve estados que quem ganhou foi Haddad, mesmo assim não representava a totalidade do Brasil. Isso se aplica ao método científico como um todo, né? Por isso você não estabelece certeza, né? Você não tem como estabelecer uma certeza por via do método científico. Tudo sempre fica no campo das possibilidades, né? Então, se a ciência ela está no seu método, ela está cheia de erros, possibilidade de falácia. Então, ela é inútil? Não. Claro que vai explicar agora de que forma a gente pode utilizar a ciência, né? Mesmo ela não alcançando a verdade ou uma realidade final sobre a natureza, ela ainda pode ser útil. Então, a gente vai ver agora como a ciência pode ser encarada a partir de outra perspectiva, né? Diferente da que a gente viu no início, que é o indutivismo. O operacionalismo identifica o propósito da ciência não como uma descrição, mas como uma manipulação. As leis não são declarações cognitivas acerca da natureza, mas instruções para serem obedecidas no laboratório. Elas não são, vão dizer o que a natureza tem feito, dizem que os cientistas devem fazer. Então, o que Clarke vai começar aqui dizendo, né? Diferente da concepção indutivista que diz que não, a ciência é a descrição fiel da natureza. Se é cientificamente comprovado, não quer dizer que corresponde plenamente à realidade. Ele vai dizer, ó, a gente viu que não tem como você provar que a ciência é a descrição fiel da realidade. Isso é impossível. Você não tem como dar uma declaração 100% certa a partir do método científico, né? Então você abandona isso. Você pode ver a ciência como um meio de instrumentalização prática, como instruções para que você faça operações no laboratório, ou que ela possa ser utilizada como um meio para você alcançar a verdade em outras áreas. Então, percebam a primeira distinção, né, entre a visão operacionalista de Clarke e a visão indutivista. A ciência não é a descrição final da realidade, mas ela é uma descrição de como os cientistas devem agir no laboratório, e tendo as mais variadas finalidades. Né? Por exemplo, Clarke cita um exemplo do método indutivo que é interessante. Né? Ele cita um exemplo
de uma determinada doença que surgiu, não lembro se foi no século XIX, que estava relacionada às vacas, né? As vacas ficavam com febre, morriam um bocado. Eu não lembro qual era o nome exato da doença, né? Mas ele diz o seguinte, né? Certo agricultor começou a lavar os seios da vaca. E ele percebeu que lavando os seios da vaca, a vaca ficava curada. Então a galera chegou à conclusão. Então lavar os seios da vaca cura essa doença. Só que outro agricultor viu que se você pegasse alguma coisa com ela, tipo um compressor, alguma coisa do gênero, e colocasse no seio da vaca, também curava a vaca, ainda curava mais do que o anterior. Então os caras começaram a usar. Então, qual dos dois, no final das contas, estava certo? De certeza absoluta. Claro que a gente não sabe. Provavelmente também a gente nunca vai saber. Inclusive, parece que... Eu não lembro se no exemplo tinha outra pessoa que fazia outra coisa, mas eu realmente não me recordo agora. Mas onde eu quero chegar? Um usou água, lavou, e o outro usou o compressor. Ambos não funcionaram como um remédio para curar a vaca. Então, tranquilo. Não tem problema. Então, a ciência foi útil para a gente. Então, a finalidade da ciência, dentro da perspectiva de Clarke, né, e nas filosofias instrumentalistas de forma geral, a ideia é que o objetivo primário da ciência não é nos dar um conhecimento definitivo da realidade, como é entendido no realismo, nem na visão indutivista, mas é o contrário. Ela vai dar uma visão útil da realidade. Ela vai dar, no máximo, previsões que podem ser úteis. Né? Por exemplo, como a gente está tendo agora no contexto do coronavírus. Né? Você tem se lançado no mundo de várias previsões. Você tem aquele muito famoso, né, do Imperial College, que teve erros assim monumentais nos cálculos. Inclusive, estão suspeitando que os estudos do Imperial College cometeu erros até graças a erros no software. Estava vendo um artigo recente. Mas, independente disso, né, teve uma divergência muito grande do primeiro estudo do Imperial College, do número, e do que veio depois. Mas essas previsões que são utilizadas por via do método matemático, elas podem ser úteis, né? Ou seja, você tem uma ideia de quantas pessoas vão morrer, é melhor do que você não ter ideia nenhuma. Né? Então você vai tentar ali ter uma ideia mais precisa possível, mas você nunca vai saber com certeza, né? Ele fala disso, Pedro, na visão cristã de homens de mundo, quando ele está falando da parte de ciência, né? Você não tem como ter uma certeza absoluta, né? Você não tem como saber exatamente, vamos supor que no Brasil morra 70.002 pessoas. Você não tem como ter a certeza exata. Mas você tem uma ideia geral de probabilidade, de possibilidade, já ajuda, né? Para você pelo menos ter uma noção, né? Só que o que acontece? O problema que eu vejo com a visão que tem sido encarada de ciência baseada no indutivismo. As pessoas às vezes começam a interpretar isso dogmaticamente, né? Você vê os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos, por exemplo, do Imperial College, ele cometeu alguns erros. Mas por quê? Justamente porque ele não tinha como abarcar todas as variedades possíveis. Então é sempre possível que um modelo matemático que está calculando qualquer coisa, ele erre. Porque você não tem como levar em conta todas as variedades possíveis, né? Então, no caso do Neil Ferguson, ele errou. Ele cometeu alguns erros e foi replicado um número muito maior do que provavelmente vai ser, né? E depois ele fez algumas correções e tal, no próprio estudo dele, ele mesmo percebeu alguns erros de metodologia, né? Então nunca dá, mas não deixa de ser útil, né? Você tem uma previsão de mais ou menos quantas pessoas vão morrer, você vai ser útil para você. Então o foco central da ciência não vai ser dar um conhecimento definitivo da realidade, mas vai ser instrumentalizar esse conhecimento, né? Dar uma utilidade para ele. Então vamos para outra explanação, né, aqui do Craig, ainda explicando como funcionaria o operacionalismo, né? Vou até por aqui, né? O princípio central do operacionalismo, desta forma, em geral, queremos dizer que qualquer conceito nada mais é do que um grupo de operações. O conceito é sinônimo de conjunto correspondente de operações. A definição apropriada de um conceito não é em termos de suas propriedades, e sim de suas operações reais. Por exemplo, o comprimento não é um atributo que um corpo possui. Em vez disso, é definido como um conjunto de operações de réguas móveis, de coincidência de marcação e contagem de quantas operações tem feito, né? Então, qual é aqui a ideia que ele está querendo trabalhar? Né? Que, diferente da visão clássica, que a ciência vai descrever a realidade tal como ela é, e o conceito visa ser uma descrição perfeita da realidade, dentro da visão do operacionalismo não é assim. Por exemplo, comprimento. Comprimento vai sempre estar ligado ao instrumento que eu vou utilizar para medir aquilo. Então, claro que vai dizer, então, o comprimento vai ser definido em termos de quê? Como é que vai ser definido? Não vai ser você não vai dizer que é um atributo que o corpo possui, mas aquilo vai estar ligado ao método que você utilizou para medir aquele ente, né? Ele vai até fazer um questionamento
uma visão cristã de homens de mundo, que é, por exemplo, a gente fala de comprimento e distância na Terra e no espaço. Mas o método de medição é o mesmo na Terra e no espaço? Será que é exatamente a mesma forma de aferição? Então, ele vai trabalhar esses conceitos mais em detalhe nesse livro, né, que eu recomendo para vocês aí como dever de casa, né? Mas sigamos. Então, já correndo para o final, né? Todo esse percurso que eu percorri com vocês, né, falando de algumas limitações do método científico, falando brevemente, né, da perspectiva do Clarke sobre o operacionalismo, tem em vista de quê? Tem em vista a delimitar a ciência no campo que lhe é devida, né? Com isso eu não quero dizer que a ciência é inútil, que você não deve utilizar o método científico, que você não deve... Não é nada disso. Mas eu estou querendo dizer que a ciência, no sentido clássico do conhecimento, como disse bem Sir Karl Popper, ela não nos dá conhecimento, ela não dá um conhecimento definitivo da realidade. Isso é uma crença justificada, verdadeira e indubitável, que é verdade para sempre. Você não tem como adquirir isso pela ciência. Se você é cristão e acha que vai conseguir isso, você está afadado ao fracasso. Ou se você acha que vai provar a existência de Deus através da ciência, não vai. Isso aí é outra ilusão. Você vai provar diretivas éticas a parte da ciência, também não vai, sem ilusão. Então essas coisas são impossíveis, elas estão para além do método científico. O próprio valor da ciência você também não vai provar cientificamente. Você depende do método científico, né? Então a gente viu também que no método científico ele tem vários problemas, né? Todo o raciocínio científico ele tem uma série de erros que são carregados. Então, por causa desses erros também, a ciência nunca vai dar um conhecimento definitivo da realidade, né? Sempre no máximo, um conhecimento que se aproxime, possivelmente verdadeiro, talvez, é a melhor resposta, é a hipótese provisória. É tanto que é interessante quando Karl Popper fala do método científico, ele diz o seguinte, né? Que a ciência não nos prova que é uma verdadeira. Ou seja, quando eu descubro uma evidência para uma teoria, eu não estou provando que essa teoria é verdadeira. É bem interessante a visão deles. Mas eu não provei que essa teoria é falsa ainda. Então, Karl Popper ele vai lançar um método que, segundo ele, era o critério para você analisar o que é científico ou não, chamado falseabilidade. Mas como assim, Marcel? Falseabilidade. Era que ao invés de você, na ciência, procurar provar uma teoria como verdadeira, o objetivo da ciência seria tentar provar que uma teoria é falsa. Então, quando você não encontrou nenhuma evidência que derrube, beleza. Mas você não diz que essa teoria é 100% verdadeira. Você diz que ela é a teoria que está mais estável no momento. Até agora ela foi que explicou mais coisa e que até agora não foi derrubada. Mas ela não é 100% certa. Pode ser que amanhã eu ache alguma evidência que derrube ela. E você vê isso na história da ciência acontecendo com várias teorias, né? Um exemplo assim monumental é a física de Newton, né? Você vai ter ela sendo predominante durante muitos séculos e depois ela vai ser contestada por Einstein em seus pressupostos centrais, né? Então você vê que na história da ciência é comum que essas coisas fiquem uma teoria substituindo a outra, né? Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. E Popper, justamente por observar esses problemas na ciência, que ele lança esse método da falsibilidade, né? Então, em resumo, a falsibilidade seria o quê? Em vez de você procurar evidência para provar que uma teoria é verdadeira, você procura falsear aquela teoria. Você procura falsear. E quanto mais teste ela passar, quer dizer que ela é uma teoria que explica bem aquele dado, né? Que é uma teoria que explica bem aquela questão. Então eu vou terminar aqui com vocês fazendo uma citação do Schenck, depois eu abro para perguntas, né? Vocês, alguma coisa, ponto que não ficou claro, dúvida, vocês fiquem à vontade para questionar, né? Então, para finalizar, Schenck diz assim, né? A ciência merece tanto respeito na nossa sociedade que a maioria dos cientistas parecem pensar que até mesmo Deus deve responder a ela para manter alguma credibilidade. Quando pregam a budistas, eles não argumentam que a fé cristã é apenas uma forma mais forte de budismo. Quando confrontados as seitas, nunca tentam retratar Cristo como principal líder de seita ou supremo satanista. Porém, quando se dirigem àqueles que confiam na ciência, são movidos por uma avidez degradante de oferecer a fé cristã como mais científica do que qualquer das suas alternativas, sem qualquer fundamento. Os cristãos admitem que a ciência descobre a verdade, exponho eu, que o próprio evangelho, portanto, deve passar pelo teste dela para garantir seu lugar no mundo. Isso é muito estranho, porque a Escritura nos diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E certamente não pelo homem natural. Aguardo que cientistas pleiteiem comigo e me convençam de que as suas conclusões são cristãs. A ciência não é Deus, a ciência não é a verdade, ela não é uma coisa em si mesma. Não é algum padrão eterno de verdade pelo qual todas as coisas são julgadas. O que ela é? A ciência são pessoas. Pessoas conjecturam, escolhem, cometem equívocos, fazem esquema de financiamento, revisam suas teorias, inventam explicação e entram no espiral do completo absurdo. Mas Jesus Cristo é a verdade de Deus.
Ele é racionalidade encarnada e não responde a ninguém. Então, finalizo com essa frase do Xing, né? Espero que vocês tenham entendido o ponto central dele, mas o que ele está querendo dizer é justamente isso, né? Que você não pode fazer a ciência, nem o método científico moderno, como critério final que você julga toda a realidade. Né? Tem gente que quer julgar o Evangelho, a Bíblia, pelo método científico. É o contrário. A ciência que tem que ser julgada pela Bíblia. A ciência que tem que se submeter à visão bíblica. Então, se a ciência chega a uma conclusão diferente ou oposta do que a Bíblia ensina, pior para a ciência, porque a ciência não é infalível. Ela erra e já errou muitas vezes na história, né? Então a gente não tem que ficar desesperado. Eita, um cientista disse que descobriu um negócio que prova que a Bíblia é falsa. Eita, fizeram um achado ali. A gente não tem que se preocupar com isso, justamente porque o método científico é falho. Ele tá sempre aberto à possibilidade de erros, correções e etc. Né? Então, quando cristão, a gente tem que construir uma ciência, mas sempre a partir de uma cosmovisão cristã, a partir dos fundamentos da Bíblia. A gente não tem que se vergonhar por a gente ter uma filosofia. O ateu também tem uma filosofia para justificar a ciência e uma filosofia inútil, que é o naturalismo. Ela não tem como justificar o método científico, nem a própria racionalidade. Então, eu finalizo dizendo isso, né? E se tem alguém que quer ser cientista cristão, não sei que todas as pessoas estão ouvindo, mas você pode fazer ciência. Aqui não é um desencorajamento a fazer ciência. Mas você tem que saber as limitações do que você está fazendo, né? Como o exemplo que eu dei anteriormente de um policial. Se você é um policial que quer acabar com toda a criminalidade, você vai ter uma visão maior do que você tem, né? Mas você pode ser, por exemplo, um biólogo cristão e defender o criacionismo. Não tem problema. Você mostrar que certas teorias científicas são absurdas, não tem problema nenhum. Mas você tem que saber das limitações da ciência, que a ciência é limitada, que ela é fonte de erro, que ela tem uma série de problemas, que os métodos estão cheios de falácia lógica, não tem problema. Mas você pode ser útil no reino mesmo assim, mas sempre sabendo dos limites da sua área de atuação. Você não achar que você pode fazer uma coisa para além do que você está, né? Como eu já vi vários crentes, às vezes, compartilhando coisas tipo matemático prova a existência de Deus matematicamente, ou bobagem do gênero, né? Então, por aqui eu finalizo, né? E agradeço a paciência de todos vocês e abro aí para perguntas, né? Quem quiser perguntar, questionar, fiquem à vontade. Maciel, primeiramente nós queremos agradecer a vossa participação, uma palestra muito enriquecedora, cara. E assim, eu teria algumas coisas a comentar que eu achei bem interessante, que eu lembrei, né? Tu falando, eu lembrei daquele exemplo de Ivan Til, né? Quando perguntam a ele o que seria necessário para ele descrer no cristianismo, né? E ele responde, né? Que se eu visse o corpo de Cristo, eu deixaria de acreditar. E aí Cheng rebate ele dizendo o seguinte, né? Que, tipo, a nossa fé não deveria ser baseada justamente em arqueologia ou em métodos científicos, mas pelo contrário, na palavra de Deus. Então, percebe que muitas vezes a perspectiva de prova da realidade é diferente, né? Outro exemplo que eu lembrei, que ele é bem clássico, né? Há anos atrás diziam que ovo fazia muito mal à saúde, né? Só que hoje em dia todo mundo acredita que ovo é um alimento nutritivo, né? Exatamente. Então, o contexto da época, os nutricionistas que faziam justamente por método científico, avaliavam, faziam suas experiências e chegavam a uma conclusão, que hoje é completamente o oposto da outra, né? E aí, a Brena fez uma pergunta muito interessante, Marcel, que eu vou ler aqui, viu? Pode ficar à vontade. Diz o seguinte: com o método científico, não alcançamos o conhecimento puro, absoluto. Ok. Mas esse tipo de conhecimento é acessível de alguma forma? Sim. De várias formas, né? Um dos que eu estava falando para vocês, eu acredito muito que a tradição clássica está correta, né? Conhecimento finalista e indubitável a gente encontra na filosofia, né? Um exemplo prático disso é as leis da lógica. E não somente filosofia aqui entendendo no sentido agostiniano, né? Porque às vezes quando o pessoal pensa em filosofia, eles pensam em racionalismo, né? Que é você raciocinar sem a revelação bíblica. Não é isso não. Eu sou completamente agostiniano, né? No que eu penso, não é? Creio a fim de entender. Todo ato de conhecimento ele é precedido por um ato de fé. Você só vai buscar conhecer alguma coisa e primeiro você acredita que o conhecimento é possível, né? Então, como cristão, eu acredito que a razão, ela nada mais é do que a articulação dos dados da fé. Então, eu parto da Bíblia como axioma central, como princípio fundamental do conhecimento, e daí eu articulo os dados da revelação. Então, os dados da revelação, eles também são crenças de conhecimento indubitável. O conhecimento que você deduz da Escritura é um conhecimento indubitável.
Não pode ser provado falso. Por quê? Porque Deus não tem como errar. Tudo que Deus revela é infalivelmente certo. Então não tem como um ser humano corrigir o que Deus disse. Isso é impossível. Então por isso que eu estou dizendo a vocês. A Bíblia é muito mais confiável do que a ciência. Se um dia um cientista chegar a dizer que descobriu, fez um achado que provou que a Bíblia é falsa, você tem que rir dele. Você, beleza, fera. Quando tu voltar e provar que a Bíblia é verdadeira de novo, eu vou te dar atenção. Por quê? Porque a Bíblia é muito mais certa. Agora, se você não acredita que a Bíblia é infalível, indubitável, então você cai no mesmo erro que os cientificistas cometem, né? Você sempre está colocando a Bíblia sobre dúvida a partir do método científico, então você está completamente perdido no tempo e no espaço, né? Por quê? Porque a própria ciência ela só tem justificado o seu valor e sua utilidade a partir de uma filosofia geral. E no caso, a gente acredita que a única filosofia logicamente defensável e racionalmente defensável é o cristianismo, né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Sim, Marcelo, eu queria te pedir então para indicar alguns livros ou vídeo, por exemplo, que a gente pode aprender mais sobre esse conteúdo, porque querendo ou não, é um boom, né? Quando a gente ouve isso pela primeira vez, a gente fica, como assim? Quer dizer que tudo que eu estou acreditando é mentira? Tudo que eu aprendi na escola é falso? Então, se tu puder indicar algumas palestras... Eu, por exemplo, há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei tipo, oxe, peraí, quer dizer que tudo que eu vi na escola é mentira? Então, fica à vontade. É uma coisa que quem diz é isso, inclusive, é um filósofo positivista, né? Que é o Augusto Comte. Ele diz o seguinte: a vida dos vivos é influenciada pela ideia dos filósofos mortos. E muitas vezes as pessoas são inconscientemente influenciadas, né? Por exemplo, essa ideia que começa em Bacon, que o método científico é a principal fonte de conhecimento, a mais útil, etc. Começou lá. Muita gente nunca ouviu falar de Francis Bacon, mas repete essa visão porque aprendeu na escola, aprendeu com uma professora, aprendeu em outro lugar. Então, um conselho que cabe para todos vocês é você sempre procurar rastrear as suas ideias, de você fazer uma análise das suas ideias. Mas por que eu acredito nisso? Sócrates tem uma frase muito famosa, né? Que uma vida examinada não é digna de ser vivida, né? E se você não examina suas ideias, você é constantemente levado pelo fluxo do que dá a percepção predominante, né? Você vê isso no feminismo, você vê o feminismo, muita crente que é feminista, você vê isso, você vê crente sendo influenciado pela essa visão cientificista, né, que acha que a ciência é o padrão último de tudo, até para julgar a Bíblia. Então você tem essa concepção, por quê? Porque é algo que ela pegou na cultura. É até uma coisa que o Eduardo Fies, que é um filósofo tombista, diz, e é verdade, é a poluição cultural. Por que você tem crente esquerdista, crente feminista, você tem um sério de problemas? Por quê? Porque eles pegaram na poluição cultural, a gente vive na poluição cultural. Você é bombardeado com essas ideias constantemente. Então, para ter um processo de purgação, é um processo demorado, né? Você tem que ler, você tem que refletir, pensar. Então, vocês só vão ter uma visão clara da ciência se vocês estudarem o tema. Se vocês ficarem se limitando a que o professor disse, fulano disse, ciclano disse, nunca vai, né? Então, como primeira recomendação, eu recomendo o livro do Clarke, que tem o mesmo título da palestra, né? É a Filosofia da Ciência e a Crença em Deus. O livro é sensacional, você tem pela editora Monergismo, né? Eu não lembro exatamente quanto está o preço, mas tem lá pela editora Monergismo, onde Clarke vai aprofundar tudo que eu falei aqui, né? Você vai tratar com muito mais riqueza de detalhes, exemplos, tudo que eu venho falando para vocês aqui, né? Você também tem um livro do Karl Popper, A Lógica da Ciência, que também é um livro fenomenal. Karl Popper não é cristão, né, como eu disse para vocês, mas ele vai justamente mostrar, no primeiro capítulo do livro dele, A Lógica da Ciência, vai mostrar a mesma coisa que eu falei para vocês, as limitações do método científico, os problemas, e depois ele vai lançar a proposta da visão dele, né, que é o método da falsibilidade. Apesar que hoje o método da falsibilidade também já tem sido muito questionado e entrado em alguma medida até indiscreto. Só o método, né? Mas a importância de Popper continua até hoje, né? Muitos têm questionado, porque dizem que o critério dele seria contraditório. Um dizem que é contraditório, outros dizem que é rígido demais, mas isso já é motivo para outra palestra. Mas eu recomendo o livro dele porque ele faz críticas muito interessantes, né? Acho que alguém falou aí, Douglas. Tu viu aí? Não ler, não, mas viu um balãozinho aí. Pode prosseguindo que eu vou ler. Depois tu fala pra gente aí. Então, o segundo livro que eu recomendo para vocês é A Lógica da Ciência, do Karl Popper. Outro também que eu recomendo, para finalizar, para não ficar recomendação demais, é o Contra o Método, do Paul Feyerabend. Paul Feyerabend também é um filósofo da ciência, muito polêmico ele, né? Ele não é cristão, então ele tem certos problemas na concepção do relativismo. Ele tem, em alguma medida, problemas no que tange a teoria do conhecimento, a epistemologia. Mas as críticas dele ao método científico tem muita coisa verdadeira, né? Ele tem até um artigo muito famoso que é assim, defendendo
Sociedade da Ciência, onde ele vai falar justamente disso. De as pessoas arrogando a autoridade da ciência para si, para fazer besteira, para tentar impor políticas públicas e fazer uma série de coisas, né? Até você vê até nas desculpas para, por exemplo, você não fazer leis para que você não possa corrigir seus filhos fisicamente, bater nele, né? Usar o quê? A autoridade da ciência. Não, mas os psicólogos já provaram que isso não funciona. Então, costumeiramente, você vê todo mundo arrogando a autoridade para fazer isso. Governadores, atualmente, no lockdown, eles pegam a autoridade da ciência para si, coisa que às vezes os cientistas nem disseram, né? Nem dizendo que os cientistas disseram, mas você vê como a ciência tem autoridade na nossa época, né? Você no lockdown, você pega a autoridade da ciência para aprender pessoas que estão ali tentando vender, sei lá, uma laranja, um negócio na rua, o cara é preso, mas tudo em nome da ciência, né? Então você tem todos esses problemas, né? Mas pode falar, Douglas, fique à vontade. Pronto, eu vou ler aqui a primeira pergunta, a pergunta da Irlanda, que diz o seguinte, né? Qual ou quais seriam, ou seria, né, a principal diferença entre o pensamento de Agostinho e o puramente lógico que você mencionou? O racionalista é porque o método, a visão de Agostinho, né, e o pensamento agostiniano, clarkiano que eu adoto, ele parte da Bíblia como o princípio fundamental, né? O princípio central do conhecimento, que você constrói toda a sua visão de mundo, é a Bíblia, dentro de uma visão cristã. O racionalismo secular, ele vai ignorar a Bíblia e vai partir de inúmeros princípios, né? Por exemplo, Descartes parte do penso logo existe. Spinoza, ele vai partir de vários 10 axiomas. Então vai variar, né? Mas o que eles têm em comum, né, como eu falei, é uma razão sem fé. Eles ignoram a revelação e colocam a razão humana como instância suprema de julgamento. Então eles partem da razão humana como sendo a instância central de julgamento, diferente da visão que eu adoto, que procede inicialmente de Agostinho, né? Você tem como ponto central a revelação. A razão, ela serve para articular os dados da revelação. E a fé, segundo Agostinho, é a crença no testemunho de testemunhos. Ou seja, eu acredito no testemunho de Paulo, Pedro, e a partir disso, da razão, eu articulo esses dados. Então, a filosofia nada mais é do que um esclarecimento dos dados da fé, né? Eu vou só extraindo as consequências lógicas dos dados da revelação. Então, em linhas gerais, a visão agostiniana é a visão que parte da escritura como tendo ponto de partida, né? E a visão racionalista é a visão que parte da razão humana, ignorando completamente a revelação, né? Uma razão sem fé. E tem a razão, né, como critério final do conhecimento. Show. Ótimo, ótimo. Aí, nesse mesmo gancho, o Pedro fez uma pergunta que está intimamente relacionada com essa anterior, que diz o seguinte, né? Se tudo que é deduzido da Bíblia é verdadeiro, como lidar com deduções dela que discordam entre si? Aí você vai aplicar o princípio da não contradição, né? Se você deduzir uma coisa da Bíblia e deduzir outra que aparentemente contraditória, então você entendeu alguma coisa errada. Por quê? Porque a revelação bíblica não tem como estar errada. Então você vai usar o princípio da analogia da fé, né? Você vai entrar até no princípio hermenêutico, né? Que está amparado no princípio da não contradição. A Bíblia não é a palavra de Deus? A palavra de Deus é inerrante, então ela não pode se contradizer. Se você deduz uma coisa aqui e lá na frente você deduz outra que é contraditória, então você entendeu alguma das duas partes erradas. Então você vai rever o seu raciocínio para perceber onde você errou e depois vai chegar a uma conclusão que seja conciliável, né? Isso nos lembra, Marcelo, inclusive o nosso saudoso Granconato, né? Quando ele defende responsabilidade humana e soberania divina, né? Na mente dele existe uma certa contradição entre essas duas coisas, aí ele afirma justamente o mistério, né? Porque ele diz o seguinte, essas duas são deduzidas da Bíblia. Ora, se eu não consigo resolver, então é um mistério. Só que, pelo que tu está dizendo, justamente deveria ser o contrário. A gente deve entender que pela Bíblia ser infalível, a gente tem que harmonizar. Só acrescentando a coisa, Doug, e mesmo que você não consiga resolver, isso não implica que não tem resolução, né? Porque você pode ter limitações do momento, né? Você pode não entender lógico o suficiente, você pode ser alguma coisa que você teria que recorrer a um estudo mais aprofundado do texto, você não está com tempo, mas o fato de você não entender tal coisa não quer dizer que a contradição está na Bíblia, a contradição está na sua mente. É muita arrogância, né? Erra. Exato. O mistério, o paradoxo não está na Bíblia, está na sua mente. Então é isso que às vezes o pessoal confunde. Então, o fato de você ter um paradoxo, uma contradição na Bíblia, não quer dizer que a Bíblia é contraditória, ou o problema está na revelação bíblica. O problema está em você, porque você é um ser humano falível, então você pode entender partes erradas, etc. Mas se você acredita, voltando de novo, como axioma fundamental, o princípio fundamental do conhecimento, que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela nunca vai se contradizer.
Então, se você chega a uma conclusão que é contraditória, é porque você errou em algum passo do seu raciocínio. É muita falta de humildade a gente, como humano finito e limitado, achar que logo Deus, que provavelmente errou, Deus sendo onisciente, é muita falta de humildade. Aí uma outra pergunta do Pedro diz o seguinte, né? Ah, a Rayana ela perguntou qual é o nome desse último autor que tu falou do livro. Eu acho que está falando sobre a lógica do... é o nome do autor, me esqueci agora do livro. Do Contra o Metal, o Paul Eu acho que Farabene. deve ser esse. Aí qual é o nome dele? Do Paul autor? Farabene. Farabene. Paul Repete. Farabene. Paul Farabene. Tá certo, eu acho que alguém deve ter entendido aí. Aí Mas, eu vou ler cara, o... diga ela que depois a senhora entrar em contato comigo ou com você, que eu dou por escrito, fica até mais fácil, né? Beleza. Aí eu vou passar a última pergunta aqui do Pedro, que diz o seguinte, né? Se o empirismo é necessariamente falso, como que, obtendo acesso à Bíblia, se não por meio dos sentidos? Como a gente pode entender a Bíblia se não por meio dos sentidos? Uhum. Nisso aí você vai entrar numa discussão do que tange a teoria do conhecimento, né? Mas aí é simples de responder, né? Eu, como agostiniano, de novo, eu acredito que a fonte do conhecimento é Cristo, né? Para explicar isso em detalhes, eu teria que explicar para vocês um pouco de filosofia da linguagem, né? Que é o que Santo Agostinho vai trabalhar no livro dele chamado De Magisteri, onde ele diz o seguinte, né? Que você nunca tem como ensinar a linguagem à pessoa através da experiência. Signos só falam de signos. Aí no final, lá na frente, ele vai chegar à conclusão que você já tem que saber, na verdade, na sua mente. E essa verdade vem de Cristo, né? Cristo é o Logos divino. Então a leitura da Bíblia, a leitura de qualquer livro, eles são signos falando de signos. Signo é o quê? São as palavras, as letras, que apontam para uma realidade maior. Por exemplo, você diz cabeça. Cabeça é a cabeça do ser humano? Não. Ela é um signo que aponta para o significado, que é a realidade. Então, a Bíblia, ali que está escrita, elas são uma série de signos que você tem. A Bíblia de papel, né? Falando aqui, não como conteúdo intelectual, mas a Bíblia de papel. Ela é signo, uma série de signos. Mas o conteúdo intelectual da Bíblia de papel, ela está na mente de Deus. Então, mesmo que você destruísse todas as Bíblias físicas, Deus ainda poderia comunicar todo esse conteúdo intelectual na mente de quem ele quisesse, né? Sei aqui quem é continuista, ou como eu, né? Mas Deus pode comunicar a revelação. Inclusive, tem relato de pessoas que Deus revelou toda a Bíblia antes de ter uma Bíblia física, né? Mas isso aí a gente conversa para outra história. Mas, em resumo, Pedro, então, a leitura bíblica, ela provém a ocasião para Deus comunicar a informação na sua mente, né? Você não precisa dar experiência para adquirir o conhecimento, não, né? A experiência, ela provê a ocasião para você ler, mas a informação mesmo, o conteúdo intelectual, ele é comunicado na sua mente diretamente, né? Por Deus. Até porque a gente, como cristão, a gente é dualista. A gente acredita que o mundo é composto de duas matérias. Tem a parte material e a parte imaterial. A mente, dentro da concepção cristã, pelo menos da concepção majoritária, ela é imaterial. Então, o conteúdo intelectual ele tem que ser imaterial. Então, como é que os cientistas materiais comunicaram essa informação para a sua mente que é imaterial? Esse é um problema muito maior para você explicar. Dentro da minha visão, é simples. Por quê? Porque Cristo comunicou o conteúdo da sua mente. Então, a experiência é simplesmente a ocasião para isso, né? Pronto, temos mais uma pergunta aqui, viu, Marcel? Pode ficar à vontade aí. Vou Por fazer enquanto, aqui. eu tô... Então, às 4h30 eu tô livre. Só depois que eu vou ter que sair para fazer uma janta. Mas até 4h30 pode ficar aí. Se não Beleza, quiser beleza. perguntar, fica à vontade. A pergunta é a seguinte, né? As revelações divinas não são só empíricas, né? Existe, por exemplo, a revelação imediata, aquela de Romanos, a palavra inscrita no coração do homem. Acho que esse é o termo. De fato, é o que a gente conhece também como revelação geral, né, na teologia. Exatamente. Lembrando que coração na concepção hebraica não era como a gente tem depois do freudianismo, não, né? Coração depois do freudianismo, o pessoal pensa que é sentimento. Mas era o centro mais íntimo do ser, né? Envolvia seu intelecto, vontade e emoções. Envolvia todos os três. Então, quando ela diz que a lei está escrita no seu coração, não é no seu coração nem físico, nem coração no sentido freudiano, que é os sentimentos. A lei está escrita na sua mente. Exatamente. Colocar Inclusive, o próprio Clarke faz uma análise da palavra coração na Bíblia, justamente mostrando que tipo, ela aparece uma proporção gigantescamente maior relacionada à mente do que a qualquer outra coisa. Né? Exatamente. O John, inclusive, tem um tratado sobre isso, muito interessante. Mas, em resumo, é isso. Então, você tem a revelação geral que está escrita. Essa é o que a gente é um exemplo de conhecimento inato, né? Ou seja, o ser humano já nasce com esse conhecimento.
Deus escreve no coração humano o fato de Deus existir. Muita gente acha que quando Romanos fala de que você olha para a natureza e descobre Deus, é que você, de alguma forma, usa a natureza para você deduzir a existência de Deus. Mas não é. Quando você olha para a natureza, dentro da visão do Clarke, você relembra, ou do Agostinho, você relembra que Deus existe. É simplesmente um movimento de relembrar. Porque esse conhecimento já está no seu coração. É mais ou menos aquela questão da tinta invisível, né? Não sei se você já viram aqueles papéis, é muito comum criança ter isso. Você escreve com tinta invisível, aí não dá para ver. Aí quando você chega com uma lâmpadazinha, você consegue ver. Então, quando você se depara com a natureza, seria mais ou menos esse processo. Pronto. Marcelo, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque com 1h30 a gravação ela para automaticamente para não quebrar, certo? Beleza. Eu vou fazer a última pergunta aqui, que diz o seguinte, né? Cientistas precisam obedecer a comitês de ética, que por sua vez são baseados, ainda que indiretamente, nos atributos de Deus. Isso seria um exemplo de limitação da ciência em detrimento da cosmovisão cristã mais ampla? A primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é, primeiro, que a maior parte dos comitês de ética hoje são duvidosos, né? Eles não são baseados numa visão bíblica de mundo, né? Você teve vários experimentos, tanto de ciências sociais como de ciências dita exata, dura, onde a galera passou estudos completamente falsos, né? Feitos no autocompletar. Teve um caso lá de ciências humanas, né, da minha área, que os caras passaram estudo defendendo concepções nazistas. E foi aprovado pelos pares, passou tudo, foi publicado como estudo. Teve também um caso que, na função de autocompletar, o cara fez um estudo de física quântica, que foi aprovado, para ele falar no Congresso. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar tudo isso que eu estou falando, né? Então, o fato de... Muitas vezes a galera quer falar que a ciência é 100% garantida porque passa por pares, mas a gente tem que lembrar que os pares são seres humanos também, né? Então, eles são falíveis. Então, pode ser que os pares errem também, né? Fora isso, você tem casos, minha gente, pra vocês terem uma noção, gente que é cristã que foi perseguido simplesmente por mencionar o design inteligente na aula. Você pode até discordar do design inteligente por um motivo ou outro, mas você mencionar a concepção científica, você ser perseguido. Então, você vê que na história da ciência, a própria definição de ciência, muitas vezes ela é manejada para você excluir um grupo que você não gosta. Os naturalistas geralmente definem ciência de uma forma que você exclui Deus, exclui qualquer concepção de design inteligente, né? Então, isso já começa aí o problema, né? Pronto, então, eu vou finalizar, Marcelo, lembrando justamente o seguinte, né? Como tu já enfatizou, a nossa filosofia cristã, ela é justamente baseada na revelação, né? Na escritura, né? E ela concorda muito justamente com o que diz na Confissão de Fé de Westminster, né? No primeiro capítulo, no artigo 5º, que trata a respeito de como, no final das contas, a nossa certeza, ela não depende de outras coisas, né? Como a harmonia da escritura, mas da plena convicção do Espírito Santo. Então, a gente deveria partir daí da nossa fé, do creio na palavra de Deus, para derivar o nosso sistema, né? Aí eu vou ler a citação que diz o seguinte, né? Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do todo o seu ser, a plena revelação que faz o único meio de salvar-se do homem, as muitas outras excelências incorporáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade, provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Ou seja, volta justamente aquilo que Agostinho diz, né? Creio para compreender, né? E não o processo reverso. Então, vamos orar finalizando neste momento, certo? Vou orar aqui. Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua santa bondade. Nós te agradecemos pela vida do Maciel, pela presença de todos os irmãos que estiveram conosco. Que tu nos ajudes, Senhor, a defendermos a nossa fé, a razão da esperança que há em nós, ó Pai. Que nós venhamos a ser ministros do Senhor, onde quer que estejamos, ó Pai. Seja na ciência, seja nos nossos lares, nas nossas famílias, onde o Senhor nos chamar, que nós venhamos honrar o teu santo nome. Assim que nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Então é isso, Marcel. Muito obrigado aí, cara. Valeu Nada, mesmo eu que agradeço. nessa discussão. Eu agradeço. Qualquer Cada coisa, dia Teólogo, que... quem quiser perguntar alguma coisa depois, você pode disponibilizar na minha rede social, o WhatsApp, o Facebook, quem quiser perguntar. E a gente também tem um canal no YouTube, né, do Instituto Calvinista de Filosofia. Lá tem uma série de palestras sobre filosofia, cosmovisão cristã. Então recomendo aí para todo mundo que quiser escrever lá no canal, né, para ver mais palestras, mais estudos. Fiquem à vontade. Era isso justamente que eu ia falar, um dos últimos avisos, né? Que tem o canal do Instituto Calvinista de Filosofia, que em geral a gente posta algumas coisas relacionadas, né? O Maciel, por exemplo, que participou dessa vez. E nós também temos um Instagram, né? Que é ABC2 Fortaleza. Então, quem quiser pode curtir lá e tá sempre antenado, né? Nós também temos um grupo, certo? No WhatsApp. E aí, quem quiser pode entrar em contato comigo, que a gente adiciona você. E nós agradecemos, meus irmãos, a participação de todos vocês. Que Deus abençoe. E eu vou finalizar por aqui, ok? A reunião. Amém, varão. Até Fiquem mais. com Deus. Até mais. Valeu.